Segundo Samuel. Shemuel Bet. Capítulo 5. Com o tempo, todas as tribos de Shaul foram a David, em Hebrom, e disseram: Somos do mesmo sangue. No passado, quando Shaul era o nosso rei, o homo era quem liderava Shaul nas suas campanhas militares. E Iau lhe disse: Você pastoreará o meu povo israelita, e se tornará líder deles. Assim, todos os anciãos de Shaul foram até o rei David em Hebrom, e o rei David fez um pacto com eles em Hebrom, perante Iau. Depois eles ungiram David rei sobre Shaul. David tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 40 anos. Em Hebrom ele reinou sobre Alda por 7 anos e 6 meses, e em Elshalaim reinou por 33 anos sobre todo Shaul e Alda. E o rei e seus homens foram a Elshalaim para lutar contra os jebuseus que moravam naquela região. Eles zombaram de David. Você nunca entrará aqui. Até os cegos e os mancos vão expulsá-lo. Eles pensavam: David nunca entrará aqui. No entanto, David tomou a fortaleza de Sião, que hoje é a cidade de David. David disse naquele dia: Os que atacam os jebuseus devem ir pelo túnel de água para golpear esses cegos e mancos, que eu odeio. É por isso que se diz: os cegos e os mancos nunca entrarão nesta casa. Então David passou a morar na fortaleza, que recebeu o nome de cidade de David. E David fez construções em todo o redor, do aterro para dentro. Assim, David foi ficando cada vez mais poderoso, e Iau, o criador dos exércitos, estava com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a David. Ele mandou também madeiras de cedro, carpinteiros e pedreiros para erguer os muros, e eles construíram uma casa para David. E David percebeu que Iau havia estabelecido firmemente como rei sobre Shaul e que havia exaltado seu reino por causa do seu povo Shaul. Depois de ter mudado de Hebrom, David tomou mais concubinas e esposas em Elshalaim, e David teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos dele que nasceram em Elshalaim: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que David tinha sido ungido rei sobre Shaul, todos eles foram à procura de David. Ao saber disso, David foi para o refúgio. Então os filisteus vieram e se espalharam pelo vale de Refaim. David consultou a Iau: Devo ir contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Iau respondeu a David: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Portanto, David foi a Baal-Perazim e os golpeou ali. Por isso David disse: Iau rompeu as fileiras dos meus inimigos diante de mim, como águas que abrem uma brecha. É por isso que chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus abandonaram ali os seus ídolos, e David e seus homens os levaram embora. Mais tarde, os filisteus vieram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. David consultou a Iau, que disse: Não os ataque pela frente. Dê a volta por trás deles e ataque-os em frente aos balsameiros. Quando você ouvir o som de marcha nas copas dos balsameiros, haja com determinação, pois eu terei ido à sua frente para golpear o exército dos filisteus. Portanto, David fez exatamente como Iau lhe ordenou, e ele golpeou os filisteus desde Geba até Gezer. Segundo Samuel. Shemuel Bet. Capítulo 6. David reuniu novamente todos os melhores soldados de Shaul, 30.000. Então David e todos os homens que estavam com ele foram a Baal e Alda para buscar a arca do verdadeiro Criador, diante da qual se invoca o nome de Iau dos exércitos, que está sentado em seu trono acima dos querubins. No entanto, eles colocaram a arca do verdadeiro Criador numa carroça nova para levá-la da casa de Abinadab, que ficava na colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam a carroça. Assim, eles levaram a arca do verdadeiro Criador da casa de Abinadab, que ficava na colina. Aió caminhava na frente da arca. David e toda a casa de Shaul festejavam perante Iau com todo tipo de instrumentos de madeira de junípero, com harpas e outros instrumentos de cordas, com pandeiros, com chocalhos e com símbolos. Mas, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca do verdadeiro Criador, pois os bois quase a derrubaram. Então a ira de Iau se acendeu contra Uzá, e o verdadeiro Criador o executou ali mesmo pelo seu ato irreverente, e ele morreu ali, ao lado da arca do verdadeiro Criador. Mas David ficou indignado porque a ira de Iau tinha irrompido contra Uzá.
E aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá até hoje. David ficou com medo de Ial naquele dia e disse: Como poderei levar a arca de Ial para a minha cidade? David não quis mais levar a arca de Ial para onde ele estava, na cidade de David. Em vez disso, David ordenou que ela fosse levada à casa de Obed-edom, o geteu. A arca de Ial ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. Ial abençoava Obed-edom e a todos os da sua casa. Relatou-se ao rei David. Ial abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertence a ele por causa da arca do verdadeiro Criador. Então David foi com alegria à casa de Obed-edom para buscar a arca do verdadeiro Criador e levá-la para a cidade de David. Quando os que carregavam a arca de Ial tinham dado 6 passos, ele sacrificou um touro e um bezerro gordo. David estava dançando diante de Ial com todas as suas forças, e David usava um éfode de linho. David e toda a casa de Shaul estavam levando a arca de Ial com gritos de alegria e ao som da buzina. Mas, quando a arca de Ial chegou à cidade de David, Mical, filha de Shaul, olhou pela janela e viu o rei David pulando e dançando diante de Ial, e ela começou a desprezá-lo no coração. Então levaram a arca de Ial para a tenda que David havia armado para ela e a colocaram no seu lugar. Depois, David fez ofertas queimadas e sacrifícios de participação em comum perante Ial. Quando David acabou de fazer as ofertas queimadas e os sacrifícios de participação em comum, abençoou o povo em nome de Ial dos exércitos. Além disso, ele distribuiu a todo o povo, a toda a multidão de Shaul, a cada homem e a cada mulher, um pão em forma de anel, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Quando David voltou para abençoar os da sua casa, Mical, filha de Shaul, foi ao encontro dele. Ela disse: Como o rei de Shaul se fez honroso hoje, despindo-se aos olhos das servas dos seus servos, assim como faz um tolo. Então David disse a Mical: Eu estava festejando perante Ial, que escolheu a mim em vez de a seu pai, e todos os da sua casa, e me designou como líder do povo de Ial. Por isso vou festejar perante Ial, e me humilharei ainda mais e serei rebaixado até mesmo aos meus próprios olhos. Mas eu serei honrado pelas servas que você mencionou. Assim, Mical, filha de Shaul, não teve nenhum filho até o dia da sua morte.